começando mais um nosso podcast Vendendo Maringá. Vendendo o que, Nelson, meu parceiro de sempre? Opa, estamos aqui começando mais um podcast Vendendo Maringá. Esse programa que vende não só a melhor cidade do Brasil para se viver, como também os melhores profissionais aqui da cidade de Canção. Você que quer conhecer Maringá, o que é Maringá e quem são os melhores, as referências no mercado profissional maringaense, esse é o podcast Vendendo Maringá. E hoje, abrilhantando a nossa mesa, mais uma presença acompanhando ilustre. a nossa canequinha aqui Nossa hoje, né? Canequinha personalizada, brinde nós dois aqui. que o Marcel fez pra mim. Aí, meu ó, nome, ele coisa aqui linda. aparecendo, aí ele. Olha lá. Ele, senhor Humberto Henrique Mandelli de Araújo. Muito e aí, Humberto, bem. como que você tá, meu caro? Tudo certo, Marcel, Nelson. Boa tarde aí pra vocês. E é isso daí, vamos lá. Bora Vamos lá. Nosso futuro. Só lembrando que o Humberto Araújo é da Aracon Contabilidade. E só que é o seguinte, normalmente é o seguinte, Humberto, antes da gente chegar a falar do que você faz, como que faz e tal, a gente fala como é que você chegou até aqui. Perfeito. Como que foi tua trajetória, tua história de vida, de onde que você é, onde que você nasceu, quais que foram aí os obstáculos, toda a tua história aí pra chegar onde você tá hoje, cara. Pra chegar nesse propósito de vida e profissional seu. Sim, primeiramente, ô Nelson, É. temos que falar, né, que essa figurinha aí é o nosso futuro presidente. Futuro presidente Então, do BNI. a maioria que tá acompanhando a gente é do BNI, já conhece a gente do BNI aí, do nosso Power Team, do nosso Aurora. O Humberto tá desde o início, é um cara que estamos há 2 anos, Humberto, já quase, nessa passando luta 2 aí, anos aí já passamos. Então o Humberto tá desde o início, estamos lá junto, o Nelson entrou no decorrer do curso aí. Mas o Humberto é um cara 10, cara. Depois eu vou falar um pouco do conhecimento, da família, da amizade que eu tenho com o irmão dele. Vamos falar um pouquinho dele. Mas antes disso, pessoal, o Humberto hoje, ele trabalha com a Aracon, é o nosso contador, ele ocupa a cadeira lá no nosso grupo, no setor de contabilidade. Então fala um pouquinho de você, Humberto. Eu gosto de falar seu nome completo, quantos anos você tem, né? A idade. Ele gosta da idade. Eu gosto da idade. Ele gosta. Então vamos lá, Humberto. É seu tempo agora, meu caro. Pode falar tranquilo. Você sabe que você tá em casa. Ele tá parecendo quando a Flor fazia o show de calouros. Era sempre a mesma pergunta. Quantos anos, onde você nasceu? Quantos anos você tem? Quantas vezes você se casou? Vamos lá, Mas Humbertão. vamos lá, velho. Fala, Um prazer enorme você estar aqui junto com a gente. Estamos super felizes. Cara, vai ser 10 o nosso programa aí hoje. O nosso podcast vai bombar, tenho certeza. Vamos lá. Vocês não estranham se eu gaguejar? Tô um pouco... Nada, nervoso nada. Você tá Nervoso. tomando uma pinga aí, pô. Colocamos pinga. Podia ser. um chopinho do Sabores do Malte. Isso, já vamos fazer um merchan pro Leandro. Leandro, na Lembrando próxima você. manda pra nós aí, Leandro. Queremos você aqui, hein, Leandro? É isso aí. Vamos lá. Então, meu nome é Humberto, como vocês já adiantaram, né? Eu sou de Arapongas, sou nascido em Arapongas, minha família tem suas raízes em Arapongas. E lá eu comecei minha vida profissional, comecei trabalhando ali no setor, primeiro foi no setor financeiro, muito novo ainda, até uma história que depois a gente vai, eu quero contar. Empresa da família? Não, de um amigo. Não. É até uma história engraçada, foi o meu primeiro emprego, e esse meu emprego ele durou 2 dias. Por quê? 2 Como dias? foi? Eu fui mandado embora pela minha mãe. Eu fui trabalhar em uma casa de câmbio. E na época eu trabalhava com compra e venda de dólares. E eu tinha 14 anos. Era empresa de um amigo do meu irmão do meio. E eu tava ali e tal. Isso em Arapongas. Isso em Arapongas. E buscando ali alguma coisa pra fazer, né? Menino novo pra não ficar na rua, né? Vamos pôr esse menino Mas pra trabalhar. interessante, né, cara? Todos, acho que nossas entrevistas, todos começaram logo cedo até uma educação financeira, cara. Continua aí, meu caro. Eu tinha ali 13, 14 anos e fui trabalhar de office boy nessa casa de câmbio. E primeiro dia, segundo dia, eu chego em casa todo contente, contando pra minha mãe do meu trabalho. Falou, não, mãe, eu hoje fui no Banco do Brasil com uma pastinha com $8.000 dentro da bolsa e tal, não sei o quê. Nossa, imagina o susto dela. Cara, foi. Minha mãe só olhou pra mim, como é que foi? Eu falei, não, então fui lá, peguei no Uma escritório. $8.000. $8.000, levei Simples. no banco,
Simples. Cara, minha mãe no mesmo dia... O zoião já Já regalou. regalou. No outro dia eu não fui trabalhar. Foi ela que foi cedo pra fazer minha rescisão. Nossa. Esse foi rápido. Uma experiência rápida. Não, essa foi poucos dias. Mas assim, já mostrando assim, essa vontade que realmente tinha de trabalhar. E depois eu continuei ali estudando. Cheguei a trabalhar no escritório de advocacia do meu padrinho também ali como office boy. Isso muito novo, né? Na Arapongas. Tudo isso em Arapongas. E quando eu fiz... eu tinha ali 16 anos. Então eu comecei a trabalhar efetivamente na área comercial com vendas de materiais para construção. O meu pai tinha uma empresa aqui em Maringá. Meu pai já morava em Maringá nesse momento. E eu vendia ali os materiais, que era uma loja de materiais de construção. Eu vendia de obra em obra. Cidade pequena, né? Não tinha esse negócio de carteira de habilitação e tal. E pegava a moto e saía vender. E isso eu fiquei ali durante algum tempo. Fiquei uns 2 anos. E foi onde eu realmente acredito que foi uma das melhores experiências para aprender a conviver com as pessoas, aprender a cativar as pessoas para você efetivar uma venda, né? Você vê como que são as coisas, né? Desculpa interromper, Claro. Humberto, mas a gente vem fazendo já alguns podcasts aqui, né? Entrevistando o pessoal, e muitos falam justamente da experiência do porta a porta. De Perfeito. bater ali, de você colocar a cara na rua e lógico, tem muitos nãos e ao mesmo tempo muitos sim também, mas essa experiência do tete a tete ali, né? Exato. De você conversar com as pessoas, bater na porta e adquirindo essa experiência e trazer essa experiência para a vida, né? Sim, perfeito. E basicamente é isso. Ali você aprende realmente a conversar e cativar as pessoas. E o empreendedor que vai partir para qualquer tipo de negócio, por mais que o meu negócio é um negócio técnico. O serviço de contabilidade ele é técnico. Mas você tem que ter esse traquejo para conversar com as pessoas para realmente conquistar os clientes. O Marcel também, né? Um trabalho bem técnico. O do Nelson ainda tem uma pegada comercial, mas tem também com certeza um conhecimento técnico. E essa parte comercial ela é muito importante, né? Então, fiquei ali durante quase 2 anos trabalhando nesse modelo. Mas na parte de... Venda porta a porta de material de construção. Mas você tinha falado antes com a gente aqui sobre com telefonia móvel também, telefonia né? móvel. Na verdade, foi antes ou depois? Foi depois. Aí eu estava ali trabalhando como autônomo, vamos dizer assim. Né? Vendendo material de construção lá em material de construção. Arapongas, abrindo o mercado. É isso e daí. indo bem. E tava indo. Até então você estava vendendo bem. Bem. Você gostou do que você estava fazendo naquele momento? Gostei bastante. Mas aí eu tive uma oportunidade. Na época eu não tinha carteira registrada, a empresa era do meu pai, eu era um vendedor autônomo. Você vendia para o seu pai? A loja do meu pai era em Maringá e eu vendia em Arapongas. E O pai já estava em Maringá? já estava já há algum tempo. E E você em Arapongas lá falou, pai, eu vou abrir o leque aqui na cidade, Isso. Eu vou tava vender... buscando trabalhar ali. Não é o churrasqueira não, aquele negócio não. né? Era telha e churrasqueira, os materiais de construção que eu vendia. Era aquela parte de telha Eu de comprei barro minha e churrasqueira tal. com o pai, né? Comprou na loja do meu pai. Sim, Comprei sim. aqui lá pra minha chácara lá. Ó, quem vendeu? O pai vendeu. Olha só, é bacana. E então aí eu fui para trabalhar na Claro, depois uma telefonia móvel vendendo linha empresarial. E esse era outro que era porta a porta. Saía realmente nas empresas. E ali foi uma hora que eu percebi uma coisa que me despertou para o futuro e que até hoje eu carrego. Que é assim, você sair no porta a porta na venda empresarial era muito difícil. As melhores vendas que eu fiz foi para conhecidos. Então eram pessoas que você tinha o networking. Né? Era um amigo do irmão, era um amigo seu. Referência. Você tinha uma referência. Para chegar, a pessoa te atender. Mas pra você com outros vender, olhos. você tinha que passar uma segurança também, né? Sem Tinha isso. dúvida, sem dúvida. Ninguém ia comprar, porque ó, que é um Humberto que bonitinho. Tá dando. É isso. Não né? é isso, né? Antes de qualquer coisa, você tem que conhecer o produto que você está vendendo. Então, na época, essa empresa que eu trabalhei, eles antes de soltar na rua para vender, passavam um treinamento técnico muito bom, no qual você vai realmente conhecer o produto, conhecer o serviço. Em cima disso, comecei ali a vender e percebi que boa parte dessas... As melhores vendas que eu fiz foi realmente pessoas que eu já conhecia, pessoas que eu tinha algum tipo de relacionamento pessoal. E estava crescendo legal. E nesse momento eu tive uma oportunidade continuei morando em Arapongas, fui trabalhar em Apucarana em uma empresa familiar, uma empresa que era de um primo meu. Só que ali
também fiquei algum tempo, comecei a me desenvolver ali dentro, era voltado para construção civil, era uma marmoraria. Só que aí eu fui estudar, né? Então eu fiz vestibulares para fora, cheguei até, quase fui fazer faculdade de Física na Federal de Cuiabá. Nossa. Tentou vestibular? Tentei, passei, fui aprovado. Provou em física. Você vê como interessante, Nelson? Nas entrevistas anteriores aí, teve gente que tentou história, tentou administração. 3 vezes tentou história. Eu, Marcel, vou contar pra vocês, não contei. Prestei pra medicina 2 vezes, passei em fisioterapia e fiquei em direito. Olha só. Que loucura, né? E eu fiz 1 ano de engenharia civil. Eu fiz 1 ano de engenharia civil e depois me formei em 2 faculdades de comunicação social, que tem a ver. Publicidade e jornalismo. Sabe quem passou no vestibular comigo? O Adonis. Olha só. O Adonis, nós passamos. Ele seguiu. Ele seguiu e eu fiquei. Falei, não, Adonis, vou pro cartório. Meu do cartório eu vou... Mas isso, é uma fase, é engraçado que é uma fase assim que a gente tá meio que... Né? Se encontrando ainda, né? E tentando algumas coisas e tal. E chegar pra uma pessoa e falar, ó, 17 anos, tem 17 anos, tem que decidir agora o que você vai fazer pro resto da tua vida. É duro, né? Não é fácil. Às vezes você entra. Tem um primo meu, cara, que acho que ele entrou em 6 ou 7, sempre passava o vestibular. O cara inteligentíssimo. Escolheu. E entrava e saía. Uns 7, eu acho. Até que se encontrou, acho que na administração e foi, e sucesso total. Imagina, passou em física em Cuiabá. Em Cuiabá. Na época até meu pai tinha um projeto de abrir uma loja de material de construção igual que ele tinha aqui lá em Cuiabá. E esse foi o motivo que eu fui fazer lá o vestibular. Aí acabou que meu pai não prosseguiu esse projeto, mas eu animei com a ideia de fazer física. Só que minha mãe é professora. E na época ela me deu aquela visão assim, olha, ser professor, não sei se é o seu perfil, se hoje tal, e acabou que me desanimou. E eu nem fui. Acho que ela mostrou o lerite. Foi mais ou menos por aí, Deu um banho de água fria, você lá... Mas assim... Não deu aquela motivada pra você fazer. Na verdade, não foi nem que não motivou. Eu acho que ela realmente mostrou pra mim que eu não tinha um perfil muito pra essa área. De realmente dar aula e não sei. Enfim, e aí eu falei, e agora, né? Então eu preciso fazer outra coisa. Fiz vestibular, na verdade na época era pelo Enem, e eu prestei para Ciências Contábeis na Federal de Pato Branco. E lá eu fui aprovado. Então o plano seria eu ir para Pato Branco. Aí foi a hora que a minha família sentou comigo e falou, olha... De Arapongas a Pato Branco. Que lá era uma faculdade, era tecnológica federal. Quantos quilômetros dava ali? Dá uns... Arapongas, Pato Branco deve dar uns 400. É longinho, né? É uma pegada. Então eu teria que morar lá, e isso tudo geraria um gasto. E foi quando eles falaram, olha, se você vai pagar para morar lá, muito melhor pagar uma faculdade aqui, pelo menos você fica com a família e tal. Só que eu falei, mas eu não quero ficar em Arapongas. E meu pai morava em Maringá, então eu vim para Maringá morar com meu pai. Eu falei, já que eu vou pagar a faculdade, também não vou fazer Ciências Contábeis, vou fazer Direito. E eu entrei em Direito. Fiz na Unicesumar Direito, fiz 3 meses, falei, não é isso. Para mim, tanto que eu quis fazer Física, depois Ciências Contábeis, eu sou muito das exatas. Aí a família inteira é do Direito, na época eu tinha uma visão que era um curso melhor, e fui pro Direito, mas eu fiz 3 meses. Não se identificou, não era isso? Não me identifiquei, não tirei nota, foi um fiasco. 3 meses, 3 vezes. Não aguentou. Aí eu virei, eu tava já morando com meu pai. Quem faz direito, pessoal, é só pros fortes, tá? Pros fortes e pros as loucos. Notas boas, truco. As notas boas, truco, mas tem outras coisas. Sinuca, né? Sinuca. E o boteco da esquina. Então, assim... Turismo. Turismo, a melhor nota, turismo. E então, quando eu tava ali, eu falei, olha, não é pra mim. Conversei com meu pai, na época eu tava morando com meu pai. E ele falou, tudo bem, você não quer fazer Direito, pode parar Direito. Tem um irmão também mais velho que fazia Engenharia Civil e falou, não quero mais. O pai falou, beleza. Só que a resposta foi a mesma, você não vai fazer, mas você vai fazer o quê? Alguma coisa você tem que fazer, né? Sim. Tem que estudar. Tem que estudar. E eu, naquele momento, falei, olha, então eu vou fazer Ciências Contábeis. Mas a gente já tá aqui em abril e tal, ano que vem. Ele falou, não, você não vai ficar um ano parado? Tem meio de ano, né? Não tem dessa. Transfere o curso para Ciências Contábeis. Eu falei, pai, mas eu não vou conseguir concluir esse ano, entrando em abril. Não, mas não tem problema. Faz, pelo menos você não vai perder o ritmo. No ano que vem, se você salvou 2, 3 matérias, tá bom, você já vai ter ali uma tranquilidade para o ano que vem e você não vai perder o ritmo. Tudo bem, transferi para Ciências Contábeis
E no final acabei conseguindo passar esse primeiro ano, mesmo entrando ali. Depois. Eu tinha uma matéria só que coincidia com direito e acabou que deu tudo O pai certo. foi sábio, então, né, nesse momento. Muito. Qual o nome do pai? Rogério. Aí, Rogério, parabéns a você que incentivou seu filho a não ficar indo no boteco à noite sem estudar. Então ele teve que estudar e passou e deu... Graças a Deus fechou nota. Ele pensou, né? Vou tirar esse aninho, tal, até final do ano, né? Esse restinho de ano, vou tirar esse restinho de ano. Continuar indo na faculdade pra ficar no boteco, né? O pai também abriu esse restinho de ano. Só esse restinho de ano, só. E acabou dando tudo certo. Mas daí você ficou em ciências contábeis aí. Aí fui pra ciências contábeis ali, fiz a transferência. Gostou? Gostei, adorei. Deslanchou o negócio? Cara, eu me identifiquei com o curso de uma maneira que eu falo assim, na faculdade, você fazer uma faculdade que você se identifica que você gosta, é uma coisa que flui muito natural. É uma coisa que você não precisa de um esforço tão grande. Quanto que no direito, mesmo com o esforço, eu vi que para mim não daria. E a Ciências Contábeis foi um curso muito natural. Uma coisa que para mim entra muito fácil. Assim, é uma coisa que flui natural, né? E nesse momento, continuei trabalhando com o meu pai, né? Porque quando eu mudei para Maringá, voltei para o material de construção, só que aí trabalhando dentro da loja. Qual era o nome da loja? Pré-Moltelhas. 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 Era na Colombo mesmo. Na Colombo, na esquina ali onde tem hoje em frente à Casa São Paulo, na quadra depois da Estância Gaúcha. E eu ficou muito tempo lá, né, Humberto? Eu fiquei ali desde que eu vim para Maringá. Mas o pai? O pai teve a loja ali por acho que por mais de 15 anos. Nossa, 10, 15 anos. Você não lembra? Lembro. Tem uma chuasqueira na esquina ali. Sim. A loja existe ainda até hoje, na verdade. Foi vendida. Inclusive é meu cliente também. Que legal. E é isso daí. E aí eu tava ali trabalhando com o meu pai. Quando eu tava no 3º ano da faculdade, falei, eu preciso de uma coisa, sair um pouco dessa área comercial, que para mim é muito bom, mas para mim trabalhar com ciências contábeis eu preciso de uma área técnica, né? E então fui trabalhar numa empresa de leilões judiciais, como assistente administrativo, fiquei ali durante um pouco tempo e já mudei para uma metalúrgica. E nessa metalúrgica eu entrei como assistente financeiro e, na verdade, no final eu fazia todo o financeiro da empresa, fazia sozinho o financeiro. E aí eu estava me formando. Aí eu concluí a faculdade, eu estava nessa empresa, só que ainda estava, o financeiro, claro, ele é muito próximo da contabilidade, mas não é contabilidade aplicada. Sim. Eu precisava da contabilidade. Então eu me desliguei dessa empresa, mas no momento que eu me desliguei, na mesma semana, eu consegui uma vaga para trabalhar na Low Sugar, que é uma empresa bem conhecida de Maringá. Sim. E na área técnica da contabilidade, ali foi a minha grande escola, sem sombra de dúvida. Quando nós trabalhamos com contabilidade dentro de uma indústria de um porte maior, nós temos uma contabilidade realmente muito mais analítica. Ela não é feita para apenas atender ali as exigências do fisco e emitir as guias e não tomar multa. Não, ela é uma contabilidade analítica porque ela auxilia na gestão da empresa. Sim. Ela é realmente muito mais voltada... Os números que ali nós levantamos são para tomada de decisão. Não são simplesmente para pagamento de imposto. E isso foi muito legal. E eu nunca tive a ideia de abrir escritório de contabilidade. Nunca tive a ideia. Até eu entrei na Low Sugar, estava trabalhando lá. Na época eu até pensava em funcionalismo público, algo diferente. E ali eu conheci meu sócio, que é o Júnior. Ele também trabalhava na Low Sugar. E ele que me convenceu, vamos falar sempre do escritório. Ele começou, cara, você conhece bastante gente, você fala bem, vamos tentar abrir um escritório? Começar aos poucos, atendendo ali alguns clientes à noite. Isso já formado ou você estava... Já formado. Formado. Eu me formei depois, eu já tinha CRC ativo quando eu fui para Low Sugar. Já tinha Só uma pergunta que você não respondeu, a sua idade. 30 anos. Volta pra idade, né? Verdade, pulei a idade. Pulou a idade. Não, porque esse jovem que tá aqui na mesa, aqui, o cara rodado, mas tá aí, 30 anos, já passou sufoco na vida. Então você que tá aí assistindo a gente, volto sempre a falar, não é fácil não, cara. Então ele já começou desde os 14 anos, então hoje ele tá com 30, ele tá contando um pouquinho da trajetória dele, dizendo aí os perrengues que ele passou, que ele começou como office boy de um câmbio, depois foi trabalhar com... 2 dias, né? 2 dias. 2, 3 dias, né? 2 dias. Mais ou menos. Pô, você teve que comentar. Foi muito rápido, né? Não, mas foi uma experiência boa. Boa. Catou 8 mil. 8 mil dólares. Ainda bem que voltou pra casa, né, Humberto? Depois foi trabalhar com a parte de construção civil, telefonia, metalúrgica. Trabalhou leilão. Leilão judicial também. Leilão em Maringá. Maringá. Hoje, inclusive, essa empresa que eu trabalhei como assistente administrativo é meu cliente, sou contador deles também. Aí, ó, o cara, todos aqueles que ele foi trabalhando, foi cativando. Depois ele ficou na Low Sugar.
E na Low Sucre você ficou junto com o Júnior, que você tá falando, né? Então, durante que período vocês ficaram lá? Nós entramos na Low Sucre, ele já estava quando teve eu um entrei. período antes, né? Que ali teve algumas situações da empresa, do teu pai, alguma coisa assim. Logo que eu saí, o meu pai estava ali, naquele momento a empresa não estava numa situação muito boa e ele vendeu a empresa para o atual proprietário, que é hoje. E então, nesse momento, realmente, assim, eu quando estava trabalhando com meu pai, tinha uma condição financeira melhor do que no momento que eu saí. Porque quando eu saí, realmente, eu falei, eu preciso aprender, eu preciso de uma escola. E essa escola, na época, foi a empresa de leilão, posterior à metalúrgica. Então, foi ali que eu comecei a construir realmente... Foram os estágios que você fez durante o teu curso. Ali eu comecei a construir uma remuneração fixa, onde eu tinha realmente um salário, eu era um funcionário assalariado. E em cima disso que eu comecei a juntar um dinheiro, comecei a realmente... eu falo que a minha vida financeira, eu comecei criei uma responsabilidade financeira maior a partir dali, né? Foi a partir daquele momento que eu saio da empresa familiar. Que de certa forma te dava uma certa comodidade, conforto, uma né? zona de conforto ali. Perfeito. Então, isso é normal, né? Sempre a gente passa por isso, sai da zona de conforto para poder entrar no mercado, né? Perfeito. E o mercado não é fácil não, né, Huerta? É complicado. E aí, assim, você está numa empresa que é igual a Low Sucre, uma empresa gigante, né? A gente sabe. Quantos funcionários tinha? Cuidava lá, né? E só que Nessa época tinha mais de 200. Isso despertou em você essa questão da contabilidade em prol da gestão. Perfeito. Né? Não só contabilidade para emitir guia e pagar imposto, essas coisas que a gente sabe que tem muita gente que tem essa ideia na cabeça. Sim. Mas trazendo essa contabilidade para ajudar na gestão das empresas. Perfeito. E quando você decidiu montar o teu negócio, você quis também levar essa metodologia para o teu negócio. Quando o Júnior veio, o meu sócio veio, a gente já criou um vínculo de amizade muito bom ali dentro. E ele começou com me trazer essa ideia. Eu fui um pouco relutante no começo, mas foi realmente nessa pegada, porque assim... A contabilidade que a gente conhece tradicional, você simplesmente emitir as guias por conta do fisco, cada vez mais o contador está sendo dispensável para isso. Porque o sistema é mais automático, as notas são eletrônicas, agora está entrando o e-social para folha de pagamento, tudo isso são automatizações que cada vez mais o serviço do contador, para isso, se torna mais simples. Tanto que você que tem empresa há bastante tempo... vamos dizer, antes de você entrar com os sistemas digitais, contabilidade era não existia um serviço de contabilidade por menos de um salário mínimo. Sim. Pagava-se para o contador um salário mínimo, era ali, empresa pequena, com 2 funcionários, pagava esse valor. Sim. E hoje o serviço de contabilidade parte de valores bem menores do que isso, porque realmente simplificou. Hoje um escritório, por exemplo, nós temos hoje lá aproximadamente 130 clientes. E nós temos hoje 4 funcionários, mais eu e meu sócio, e conseguimos tranquilamente tocar, porque é tudo muito mais informatizado e muito mais simples. Antigamente, para você ter 130 empresas, você ia ter ali 20, 30 funcionários. E geralmente as empresas já tinham um contador dentro da empresa, né? Mas, retomando ali o que a gente estava falando, então, essa visão que eu tenho é que realmente você fazer a contabilidade básica é uma coisa que, com o tempo, vai se tornar dispensável, na minha concepção. E foi quando a gente conversou e falou, mas então nós vamos fazer uma contabilidade diferenciada, vamos levar algo a mais para o cliente. Vamos pegar isso que a gente tem aqui, essa contabilidade tão aprofundada que nós temos na Low Sucre, e vamos fazer o possível para levar isso para os menores. Claro que a gente não consegue levar com o mesmo nível de detalhamento, porque nós tínhamos ali para uma empresa, dentro da contabilidade, nós chegamos a trabalhar em 9 para uma empresa. Então não tem como você fazer uma coisa tão detalhada, mas levar algo próximo disso. Então a nossa ideia foi realmente trazer essa contabilidade gerencial, essa contabilidade de gestão empresarial para empresas menores. Mas assim, você sai de uma empresa que você está lá dentro, que você tem o dia a dia da empresa, que você já está acostumado com aquela pegada, né? Você já tem aquele processo muito já na tua rotina e você vai empreender. Na verdade, assim... Como que é essa transição? Essa transição nós fizemos ela de uma maneira muito gradativa. Começamos atendendo familiares, amigos, nós trabalhávamos à noite no escritório e continuamos na Low Sucre. E isso foi durante pouco tempo, uns 6 meses, nós já conseguimos uma carteira maior e já vimos a necessidade. Não tinha mais como ficarmos os dois na Low Sucre. Então o Júnior saiu e eu continuei. E ele ficou 100% no escritório. E ali foi
continuamos angariando clientes, crescendo, até que em 2017, final de 2017, nós tivemos uma oportunidade de administrar, nós arrendamos em parceria com outros contadores um escritório que já tinha uma carteira maior e levamos nossa carteira de clientes. E nesse meio tempo a nossa carteira cresceu, nós ficamos aí nesse momento eu saí da Lusucker, em 2017, em novembro. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei na Lusucker quase 3 anos. O Júnior ficou mais. Na verdade, ele acabou ficando menos. Porque quando eu entrei, ele já estava, mas logo que eu entrei, nós abrimos o escritório e ele saiu. E ele ficou durante um tempo fora. E foi quando eu saí. Eu entrei ali na Lusucker em 2015. Para comecinho de 2015 ali, mais ou menos. E saí em novembro de 2017. Então, 15, 16, 17, 2 anos e meio ali eu fiquei. E quando saí também, então nós ficamos durante 2 anos nessa parceria. Nesses 2 anos, nós estruturamos ainda mais nossa carteira, crescemos então o nosso número de clientes. E em novembro de 19 que nós separamos desse escritório. Então nós tivemos um período do Aracon só nós, um período na parceria. E a partir de 2019, então, desvinculamos dessa parceria. Na parceria lá perto do teatro? Não, era ali na rua de cima de onde era meu escritório agora, antes da última mudança, do que era na Marcílio Dias. Esse escritório que nós estávamos parceiros era na Alves Martins. Entendi. Ali logo atrás do Parque Vingá. Você falou, você tinha comentado, verdade. E aí ali nós ficamos durante... escritório menor, lógico. Um escritório menor, e aí agora nós ficamos... A hora que nós terminamos essa parceria, então fomos para essa nova sede, que nós ficamos durante 2 anos. E quando fomos, era eu, meu sócio e uma estagiária. E durante esses 2 anos que nós ficamos nesse outro imóvel, 2 anos e pouquinho, nós chegamos ao 4º funcionário. Então aí já não cabia mais, era uma estrutura pequena. E nós mudamos agora em dezembro para um novo endereço, que é aqui na Avenida Gastão Vidigal. E é isso daí, a gente vai crescendo, aumentando nossa carteira de clientes. E eu vejo que... até o Marcel me enviou antes um vídeo falando... para a gente falar um pouco ali do segredo para a gente estar crescendo, né? Isso. E o segredo só tem um, na verdade. 2. Então, pessoal, vamos para a dica aí do nosso contador aqui, do nosso grupo. E Humberto. Então, Humberto, olha para aquela câmera sua lá. Tá certo. Dá uma dica aí, uma primeira dica do nosso podcast aqui na área contábil. Na verdade, essa dica ela não é só para a área contábil, ela é para quem, eu vejo que para quem quer empreender. Primeiro, serviço ou produto de extrema qualidade. Isso daí é básico. Se você não tiver qualidade, você não vai ter sucesso. Isso para mim é básico. Um cliente satisfeito pode ser que te traga mais um, cliente insatisfeito tira 3, 4 clientes. Mas o principal são as pessoas. Hoje eu olho para minha carteira de clientes, eu olho para todas as empresas que eu atendo, e realmente assim, as pessoas que construíram a Aracon, não foi eu, não foi o Júnior, claro que o nosso trabalho, o nosso esforço, mas os nossos clientes são familiares, amigos, indicação de amigos, a turma do BNI, muito importante para o meu negócio, hoje 1/3 mais ou menos dos meus clientes são do BNI, e você criando vínculo com os seus clientes. Eu tenho clientes que vieram através de indicação de amigos, através de indicação de familiares e que hoje são meus amigos. Frequentam a minha casa, eu frequento a casa deles e eles me trazem mais clientes. Então, realmente, cativar as pessoas, ser uma pessoa que cria amizade e essas amizades, elas acabam te trazendo sucesso profissional, sem dúvida. Eu ia entrar nesse detalhe do BNI. Certeza que foi uma chave, uma virada de chave na tua vida a partir do momento que você ingressou no nosso grupo, né? O nosso grupo é um grupo muito forte. Isso é fato. Então, quem é do mercado imobiliário, mercado, digo geral, né? Não só imobiliário, no geral, o comércio, nosso grupo hoje tem que quase 90 empresários, né, Humberto? 80 e poucos membros. Mas a gente chegou... 98. Então, hoje é referência no Brasil, Sim. o Aurora. Então, se não for um grupo dos mais fortes, então, como o Nelson sempre fala no começo da nossa entrevista, a pessoa que está aqui com a gente, ela tem um calibre totalmente alto. Então, você que está vindo em Maringá, não sabe com quem, qual escritório para poder você ter um setor de contabilidade, hoje a Aracon está aqui com a gente, disponibilizando esse serviço para você que está vindo morar em Maringá e não sabe com quem trabalhar. Então, está aqui um grande potencial. E voltando a falar do BNI, não só para mim, acho que para o Nelson, para você, o BNI ajudou muito a gente, né? O Aurora,
O nosso grupo é um grupo muito forte, muito unido. E isso que ajudou muito. Como você falou, 1/3 dos seus clientes hoje, todos são voltados do nosso grupo, correto? Alguns são clientes que são membros do grupo e outros são realmente indicações de membros do grupo. Mas assim, o BNI, ele funciona muito quando nós participamos ativamente. E o que aconteceu? Uma principal filosofia do BNI, quem conhece, é o Giver's Gain, que é o contribuir para ganhar, é o você ajudar para ser ajudado. E eu falo que eu já praticava esse Giver's Gain, já praticava antes do BNI. Então, assim, nós realmente trabalhamos, a Aracon foi construída em cima de indicações boca a boca. Sim. Construída em cima de referências, de amigos, de familiares. Então, quando eu conheci a ferramenta do BNI, eu falei, é o que eu preciso. É aumentar essa rede. E fazer negócio com outras pessoas que eu não chegaria se eu não tivesse ferramenta, mas continuando agindo da mesma maneira que eu sempre agi, criando esses vínculos, criando essas amizades. É a turma do futebol do BNI, é a turma do churrasco do BNI. E isso acaba criando esses vínculos. Muito próximo, né? Muito próximo, muito próximo. Você vê que Vendendo Maringá, Aurora. Tem uma frase que é muito bacana. Meu irmão que fala bastante essa frase. A gente transformar contato em contrato, né? Mas assim, num bom sentido, né? A gente poder usar a ferramenta, né? Esse relacionamento, né? Esse relacionamento para que ele seja um relacionamento pessoal, mas também profissional. Perfeito. Né? E isso é o que é mais bacana, que é uma ferramenta muito usada no BNI, mas é também uma ferramenta também de sociabilidade mesmo. Sim, claro. Olha, é uma obrigação. Vê, né? Eu estava dando uma olhada aqui em algumas coisas que você participa, e o próprio núcleo. Para vocês saberem, Maringá tem o maior núcleo empreender do Brasil. Tá? O maior número de núcleos empreender no Brasil. Tá? E você participa desse núcleo dos contadores, mas são reuniões lá dentro da SIM. Isso. Qual que é a importância disso? Porque, além de tudo, é legal você ter essa troca de informação com outras, porque são parceiros. Ao mesmo tempo, são concorrentes, mas são parceiros também. E acho que isso só tende a valorizar o crescimento da tua empresa e daqueles que participam do núcleo, como núcleo empreender de contadores em Maringá. O que você pode falar disso? Porque disso também surge bastante coisa. Porque não é só a venda, não é só o cliente, mas também essa troca de informação entre vocês, né? Sem dúvida. São focos completamente diferentes. O BNI, nós temos ali um foco de realmente criar vínculo e fazer negócios. Trazer negócios para os amigos, a gente sabe que é assim que funciona. Dentro do núcleo de contadores, ele é muito mais institucional. Ele é uma organização muito legal e nos ajuda muito porque não adianta, ninguém na sua profissão pode falar que sabe tudo. Jamais. A hora que você falar que você sabe tudo, você vai começar a cometer erros, muitos erros. Verdade. Então nós temos sempre que buscar conhecimento e trocar conhecimento. E isso é muito interessante. Então hoje nós temos ali, acredito que estamos em 12 a 14 escritórios pequenos, relativamente pequenos. Mas assim, nós ali dentro nós somos profissionais que buscamos realmente conhecimento, buscamos informação. Às vezes eu tenho uma dúvida, eu busco uma dúvida com um amigo ali dentro, eu sano a dúvida de alguns amigos. Então isso é muito legal, essa parceria. Nós não somos concorrentes ali dentro, nós somos realmente parceiros de negócio. E é muito legal. Hoje eu tenho ali profissionais que, quando eu comecei a faculdade, eram profissionais que estavam escrevendo livro, era professor meu na faculdade, e hoje está ali conosco de igual para igual, e às vezes eu tirando dúvida deles, às vezes eles tirando dúvida minha, e isso é muito legal, isso é muito bacana, e o núcleo funciona perfeitamente bem para isso. O que é legal para o pessoal entender, normalmente são núcleos setoriais, ou seja, você tem o núcleo de postos de combustível, você tem o núcleo das imobiliárias, você tem o núcleo dos contadores, enfim, são acho que hoje mais de 50 núcleos que se organizam para quê? Para trocar informações, para buscar conhecimento. Tem uma novidade assim, tem alguém que pode vir aqui falar para a gente sobre isso, ajustar, até mesmo ajudando na gestão das empresas, trazer uma ferramenta diferente e tal. Então, ocasionalmente se reúnem para justamente trocar essas informações e trazer. E principalmente o que você estava falando aí. Às vezes você tem hoje, dentro dessa área contábil, tanta ferramenta, tanta coisa
que pode, às vezes, até pegar esses profissionais de surpresa, substituir algumas coisas que, né, eram feitas na prática e tal, mas que dentro desse núcleo pode até preparar, fazer até um trabalho preventivo para que isso possa atuar de forma diferente, igual você está fazendo, fazer as coisas de forma bem diferenciada e trazer para dentro desse núcleo. Por isso que eu acho que é legal quando a gente começa a compartilhar mais as coisas, né, Humberto? Hoje eu acho que o mercado não aguenta mais aquela coisa assim, não, eu tenho essa informação, vou guardar só para mim. Perfeito. É isso, você não deixa o teu mercado crescer dessa forma. É compartilhar o conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento. E assim, nós temos que pensar sempre, quando nós vamos olhar até a tributação da nossa empresa, ela tem um fim social. A empresa ela tem um fim social, ela tem um fundo social. E quando nós, dentro da profissão da contabilidade, se você retém uma informação, se você retém algo que pode prejudicar um colega, você vai estar prejudicando todas as empresas que aquele colega atende. Sem dúvida. Então, isso não passa pela nossa metodologia de trabalho, é realmente... E até a própria imagem, né? Sem dúvida. A imagem dos contadores em geral, né? Então, nós buscamos sempre se unir, se ajudar e valorizar muito a classe e assim por diante. Esse é um ramo que muda muito, né? Você Diariamente. tem que estar... Essa é outra questão. Atualizado, muda, todo dia tem uma informação nova, tem uma possibilidade, é uma loucura isso aí, né, cara? Sem dúvida. Como é que é isso, assim, que você tem, como que você se atualiza? Deve ter muita troca também entre os contadores, entre os parceiros aí, mas é uma loucura essa nossa, vamos dizer assim... Quando eu falo sobre esse assunto, eu falo, as pessoas às vezes falam assim, nossa, não acredito, mas... Leis tributárias, regimes tributários, alguma situação específica para algum produto específico, tem mais de 10 mudanças todo dia. Todos os dias tem. Então você fala assim, pô, mas como que você se atualiza nesse nível, né? Você acaba falando assim, uma coisa, não dá para acompanhar. Porque uma coisa, gente, quando você tem uma prestação de serviço, vamos supor aquilo que eu faço, que é no ramo imobiliário. Perfeito. Você tem a prestação de serviço, tal, então mais ou menos você já sabe, é uma coisa assim mais simples de você, quando tem alguma alteração, tal. Agora você imagina uma fábrica ou alguma coisa que trabalha com muitos produtos. Perfeito. Supermercado. Pega o supermercado. Sim. Cada produto tem uma tributação que pode mudar e como é que faz e como é que é isso, cara. É uma loucura. Então funciona assim, você sozinho você não vai conseguir acompanhar, não tem como. E existem empresas especializadas que prestam consultoria nesse segmento. Então, por exemplo, hoje eu pago uma consultoria dentro do nosso escritório, que é uma das melhores do Brasil, uma das mais reconhecidas. Então, de todos os contadores que a gente conversa, assim, cada 10, 9 falam, eu utilizo essa. Só que você só ter a consultoria não é o suficiente. Porque como que essa consultoria trabalha? Eu não vou pegar e ler o diário oficial diariamente e ver todas as leis que estão mudando naquele dia. Não tem como. É bem isso. Se você pegar o diário oficial, é uma leitura... Primeiro você tem que pegar uma lupa, né? Exatamente. Bem complexa. Então, essa empresa, ela me manda diariamente um relatório de todas as mudanças que estão entrando em vigência naquela data. Então, ali aparece vários tópicos. E então, é uma rotina nossa pegar e ler. Eu fico imaginando quem que separa para essa empresa para mandar. Exatamente. Aí é uma empresa que é uma... Aí são pessoas que ficam ali, eles devem setorizar isso, mas enfim, né? Naquele momento eu pego, então, essa lista, né? E vou olhando. Eu sei quais são os meus clientes, sei o segmento dos meus clientes, sei os produtos que meus clientes vendem. Então aparece lá, venda de caneca. Teve uma alteração. Eu tenho um cliente que vende caneca? Não. Eu descarto aquilo. Aparece lá para mim imobiliária. Eu tenho imobiliária? Tenho. Então teve uma alteração, eu vou ler aquilo, vou entender e verificar do cliente. E verificar se aplica. E nesse momento eu chamo o cliente e falo, vai mudar assim, vai mudar assado, está tendo essa alteração. E vou fazendo isso diariamente. Então assim, a grande maioria dos dias, a hora que a gente olha, nada daquilo se aplica para você. Aí no outro dia tem 2, 3 coisas que se aplicam para algum cliente seu. Mas isso aí é um serviço diferencial seu? Ou você acha que todos os contadores fazem isso? Eu acredito ser um diferencial porque já ocorreu alterações. Eu vou te dar um exemplo aqui que é muito interessante. Inclusive se aplicava a boa parte dos prestadores de serviço, que foi quando alterou a legislação do fator R. Então, resumindo esse fator R, até 2018, foi na virada de 18 para 19,
Prestador de serviço tinha 2 opções de tributação, fora o lucro real, que são para empresas bem maiores, mas na prestação de serviço difícil uma empresa pequena que vai optar pelo lucro real. Então tínhamos ali 2 opções, Simples Nacional, no anexo 5, faturava-se a partir de 15,5% de imposto, lucro presumido 14,33%. Prestadores de serviço técnico no geral, com exceção contador e advogado, que são legislações específicas, que é o contabilidade e direito, até então era diferente. O restante, medicina, fisioterapia, parte de imobiliária, enfim, todas as profissões que são regidas ali por conselho, vamos dizer assim, que são as profissões técnicas, eram essas 2 tributações. E essa legislação ela saiu meio em cima da hora. Por quê? Ela saiu no final do ano, com vigência a partir do ano seguinte. Que seria o quê? Nós conseguiríamos, enquadrando no fator R, que é fazer uma folha de pagamento que se enquadre ali dentro dos 28%, aí uma questão mais técnica. Mas faturamento versus folha de pagamento. Versus folha de pagamento, então se ela atingisse ali 28%, nós poderíamos enquadrar no anexo 3 e não mais no anexo 5 e reduzir essa tributação no Simples de 15,5% para 6%. Até aí tudo bem. Mas o que acontece? A grande maioria desses profissionais eram do lucro presumido. Porque nós tínhamos ali uma alíquota de 14,33 contra uma de 15,5. Os que não eram do presumido eram os que tinham uma folha grande, porque no presumido tem encargos patronais ali sobre a folha que incidem mais altos. E então acaba que boa parte desses profissionais estavam no presumido. E a alteração de regime tributário, ela só pode ser feita em janeiro. Ela é até 31 de janeiro. A legislação saiu no final de dezembro. Nós, por nos atualizarmos diariamente ali, nós tivemos tempo hábil de chamar os nossos clientes, que eram do lucro presumido, enquadrou, explicar, mostrar, enquadrar, e a pessoa pagava 14,33% de imposto, baixou para 6%. Ixi, Mário. O que aconteceu? Por exemplo, eu tinha alguns profissionais da área médica. Os médicos têm o seu círculo social, outros médicos. Chegavam na roda e falavam, pô, aconteceu com vocês também? Aquela guia que vocês pagavam, faturava, vou te dar um exemplo aqui, números redondos. Você pagava ali R$ 1.400 sobre os 10 mil que você vendia, você pagou 600 esse mês? O outro falou, não. Comigo isso não aconteceu. Eu não me enquadrei. Que dia é hoje? Nós estamos em fevereiro. Já estamos em fevereiro. Agora espero o ano que vem. Aí as pessoas... Mas teu contador não te orientou? E alguns profissionais vieram me procurar. Quem que é o seu contador? É a Daracon? Aí chegavam em mim e falavam, o médico X... que é meu amigo, meu colega de profissão, me falou, não, vem aqui no escritório. Chegava, explicava, mostrava tudo, falava, eu quero fazer isso. Eu falava, então, agora não dá mais, só no ano que vem. Então você tem 2 opções. Você fica 1 ano pagando mais imposto, ou nós podemos fazer uma baixa dessa sua empresa, abre um novo CNPJ, enquadra da maneira certa. Se você não tiver contratos que teriam problema em você fazer essa alteração de empresa, nós fazemos isso. E nesse momento acabou aumentando minha carteira de profissionais liberais, porque muitos deles já chegaram no contador e falaram, pode baixar minha empresa, que eu não vou mais atuar com você e tal. E eles baixavam a empresa e abriam uma nova comigo, pra gente conseguir essa economia Começava do zero com você. E eu dava para ele a solução e falava, se você quiser buscar o seu contador e fazer dessa maneira, é possível, ele vai baixar, vai abrir outro. O cara se sentia Só assim, que... já que ele não me avisou agora, na próxima vez ele não vai me avisar de novo, né? Exatamente. E isso é um exemplo do quanto é importante essa atualização tributária que nem todos fazem. E aí, claro, depois de algum tempo, todos os contadores ficaram sabendo, no outro ano, enquadraram. Então teve muita gente que pagou 1 ano a mais de imposto mais caro e nunca descobriu. Mas teve muita acontece, gente... né? Mas é justamente isso que eu ia... personalizado, né? É justamente isso, sobre isso que eu ia perguntar para você, porque essa questão de, assim, quando vem a informação, ajudar na gestão da empresa também, né? Sim. Assim, essa informação ser usada, assim, ó, sabe, porque tem muita gente que fala assim, isso aqui dá para fazer, tal, tudo bem, tá bom do jeito que tá, vamos continuar fazendo essas guias, vamos fazendo isso aqui, não sei o que, tá. Mas você chegar e falar assim, isso aqui serve e se enquadra no cliente. Isso aqui serve para tal imobiliária, para Engaville. Isso aqui serve, né? Com MSP, tal. Pensar a empresa da pessoa. Perfeito. Né? Isso é uma coisa interessante. Vou cobrar de você, tá? Desculpa, com certeza. Desculpa eu te cortar, Nelson, mas isso é uma coisa interessante que ela só é possível, que é um outro diferencial nosso de trabalho na Aracon, quando nós conhecemos a empresa do nosso cliente. Porque muitas vezes, se você não for na empresa do seu cliente, se você não souber o produto que ele vende, se você simplesmente fizer a contabilidade dentro do seu escritório, você não vai saber.
Você não vai conhecer o negócio do seu cliente. Algumas coisas você vai saber. Por exemplo, é um imobiliário, então você se enquadra, tudo bem. Mas você tem que estar dentro da empresa para você, muitas vezes, pensar não só na mudança tributária, mas na mudança de gestão. Sim. Então, eu ir na empresa, eu conhecer, eu ver o método de trabalho. Por exemplo, o Marcel, além de ser meu cliente, eu sou cliente dele. Então, nós trabalhamos trocamos serviços. Trocamos serviços, né? E isso é muito interessante, porque eu estou sempre lá. Eu estou sempre vendo a metodologia de trabalho e algumas dicas, né, Marcelo? Em algum momento fizemos reunião no meu escritório. Vice-versa, e chamo. Já fizemos ali uma reunião de gestão da sua empresa. Mas isso é uma prática comum sua? Se você vê que tem essa abertura na empresa e tal? Ou é assim? Eu busco estar sempre na empresa dos meus clientes. Eu busco, o Giver's Game. Eu sou cliente dos meus clientes normalmente. Se eu tenho, eu preciso fazer móveis na minha casa. Eu vou olhar. Eu tenho algum cliente que é um marceneiro? Opa, tem. Eu vou lá primeiro. Com certeza, eu vou dar prioridade. Então, assim, eu me aproximo dos meus clientes para estar dentro da empresa deles. E isso eu acho que ajuda muito em trabalhar a gestão da empresa. Sem dúvida. Se eu não conhecer um negócio, como que eu vou querer ensinar alguém a trabalhar sem saber o trabalho? Quantos contadores, Nelson, que hoje fazem visita? Não faz. São raros aqueles que vão conhecer o produto que o teu cliente está oferecendo. Nem então, faz contato, né? Geralmente, nós, consumidores que vamos lá, né? O contador raramente vai. Então, isso já é um diferencial que a Aracon oferece. Então, já é um atendimento personalizado, né? Sem dúvida. Então, o que ajuda muito. Eu hoje, usando a plataforma nossa do BNI, a gente até brinca, né? Com 1 a 1, é difícil você fazer 1 a 1 e não vender o teu produto. Não é verdade? Você não sair com um OpenF. Não é isso que a gente oferece? Eu gostei muito da frase. Queria até que você repetisse do que o seu irmão fala para ficar gravado no nosso Vendendo Maringá. Como que é cada... transformar contatos em contratos. Então olha lá e fala. Transformar contatos em contratos. Show de bola. Gostou da... Essa dica é muito boa, hein? Essa eu não tinha escutado ainda, olha lá. Olha lá, viu? Obrigado, Marco. E aí agora... Eu vou trazer ele aqui qualquer hora. Vamos trazer sim. Conversa com ele e fala para ele que ele tem que fazer o inverso também. Transformar contratos em contatos. Também. Que é o seu cliente, você ir no seu cliente, você fazer ele se tornar um contato. Não só um cliente. Isso é muito interessante. É o network, né? Mas indicação, né? Indicação. Você mas isso aí eu acho que a partir do momento que você fecha um contrato... Penso eu, né, também, né? A partir do momento que você fecha um contrato, você se torna amigo desse cara e automaticamente estão falando português, tomando as pingas junto. O que é interessante que eu vejo também, Humberto, no seu caso, é que você, às vezes, você buscou também algumas especialidades, assim, né? Você foi se especializar em alguns setores. E um desses que normalmente também dá uma... É legal de você... ver essa parte contábil é a questão das holdings, né? Perfeito. Hoje tem bastante questão familiar indo para esse lado das holdings. Você dá também, de certa forma, uma certa assessoria nesse sentido? Como que é? Porque eu vi que você se especializou nisso e é uma coisa que tem uma certa tendência hoje no país em relação a isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz curso na área de holding, já temos alguns cases de sucesso. O que acontece com a holding, muitas vezes, tem alguns empresários que falam assim, não, eu quero abrir a holding porque eu quero simplesmente blindar meu patrimônio. Se der algum problema na minha empresa, não vai atingir meu patrimônio aqui dentro da holding. Ela tem que ser muito bem estruturada para ter essa finalidade. Delegada, né? E tem que ser respeitada as suas regras. Não é simplesmente eu pegar o patrimônio da minha empresa, vou jogar na minha holding e blindei esse patrimônio. Não funciona assim. Então, assim, a holding ela tem essa finalidade que é muito importante da blindagem patrimonial. Então, eu tenho uma empresa sólida, uma empresa sadia e que está me trazendo rendimentos e está me trazendo lucros. Eu posso pegar esses lucros que a empresa oferiu, isso transformar em bens e constituir uma holding e começar a realmente proteger esse patrimônio para, se em algum momento a empresa principal ali, que é a fonte da renda, passar por uma dificuldade financeira, isso não atinja esses bens da holding. Essa é uma das finalidades da holding, mas eu vejo que tem N finalidades interessantes. Nós temos a parte da economia tributária dentro da holding, principalmente economia tributária para quem tem renda de aluguéis, porque os aluguéis tributados na pessoa física, eles chegam a tributar
27,5% sobre o valor dessas rendas, enquanto na jurídica ali a gente vai ficar em torno de 15%. Então é uma economia ali bem interessante. E também a parte de sucessão patrimonial, que é realmente você evitar um problema futuro no momento de uma sucessão do patrimônio para os seus filhos, para o seu cônjuge e assim por diante. Então a holding ela tem que ser muito bem estruturada e muito bem pensada antes dela ser constituída. Então vão várias conversas. Com finalidade, né? Você tem que sentar com o cliente, conversar. Com a família. Você vai vender, não vai? O que é a intenção? Porque envolve muita coisa, né? Muitas vezes nem vale a pena, né, Humberto? Sem dúvida. Então o cara vai, vou fazer, mas eu tenho só 3, 4 imóveis. Tudo bem, mas qual que é a tua intenção? É você deixar esse patrimônio parado ou você quer comercializar ele? Daí o Humberto vai te orientar. Exato. É que tem assim, perpetuação do negócio, você tem a questão familiar mesmo que envolve. O que acontece? Essa parte familiar, da sucessão, isso eu acho muito interessante no momento de constituir essa holding, você ter a parceria do contador e de um advogado. É muito legal, porque o advogado ele é um mediador para problemas familiares muito mais especializado realmente nisso. A parte do contador, que é mais... Claro, você tem que ter o contador para fazer a parte de abertura da empresa na receita, mas isso, qualquer contador vai fazer. Qual é o nosso diferencial? É a parte tributária na hora de constituir a holding. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando a gente fala de constituir a holding, nós temos 2 tributos ali que vão estar envolvidos, principalmente, que é o ITBI, na hora de passar da transmissão, só que a gente tem também a situação do ganho de capital. Entendeu? E muitas vezes, para economizar o ITBI, o empresário integraliza o imóvel pelo valor menor possível. Então, ou o empresário, ou a pessoa que nem é empresária, é um funcionário público, uma pessoa que tem capital, que tem seus imóveis e vai colocar na holding para ter essa economia, acaba fazendo, vamos fazer pelo custo de aquisição, porque nós vamos ter um ITBI, até o ITBI você acaba pagando pela avaliação, mas... O lucro imobiliário. O lucro imobiliário você vai ter no momento da venda. Mas o que acontece? Quando eu vou constituir essa holding, para passar, por exemplo, o patrimônio para os meus filhos, depois eu vou fazer a doação dessas cotas. Quando eu faço a doação das cotas, incide o ITCMD, 4%. Que é um imposto estadual, 4%. Então eu jogo o imóvel por um valor menor para eu transmitir pelo ITCMD uma base menor e automaticamente economizar o ITCMD. Só que nesse momento, no momento da venda, vai incidir o ganho de capital após sobre aquele valor que foi transmitido. E o ganho de capital, ele tem uma legislação muito específica que quanto mais tempo eu tenho aquele imóvel, menor é o ganho de capital. Ele tem fatores redutores. Um imóvel adquirido antes de 1969 é zero. Ele é isento de ganho de capital. Isso aí na holding, né? Você está falando? Não. Eu tenho uma fazenda... hoje o normal é 15%, né? É 15%. Mas vamos supor, eu tenho uma fazenda que foi adquirida em 1968. E hoje eu vou atualizar o valor dela hoje, é 1 milhão. Só que ela vale 200 milhões. Se eu vender ela hoje, eu estou na minha pessoa física, eu vendi ela hoje, foi comprada em 68, eu não pago ganho de capital. É isento. E a partir do momento que eu integralizo para economizar o ITCMD por um valor menor para fazer a transmissão economizando os 4%, atualiza o valor. Ela vai entrar pelo valor de agora. E recolhe o imposto. Se lá na frente eu vender esse imóvel, eu vou pagar um ganho de capital de 15% que eu poderia não ter pago. O benefício você tinha anteriormente na pessoa física. Exatamente. Então você economiza 4% e paga 15%. Então, isso tem que ser muito bem estudado. E é nesse momento que é muito importante você ter um contador experiente, uma assessoria para sentar e falar assim, qual é a finalidade desse imóvel? Esse imóvel ele vai ser só para renda? Existe uma remota possibilidade. Não simplesmente só de colocar lá dentro, né? Entendeu? Se ele for negociado, você não vale a pena. Você tem que aproveitar em alguns casos naquele momento, passar ele pelo valor integral, pagar os 4%, porque depois você não paga os 15%. Então, sim, é uma coisa que tem que ter uma conversa. Cara, é uma coisa assim, sabe? Eu falo, eu gosto muito de falar isso, porque o que ele está dizendo é mais ou menos a nossa assessoria, né, que a gente faz. Como o Humberto e eu somos muito próximos, né, então a gente sempre está conversando, trocando essas ideias. Então, é sempre bom ter essa parte jurídica, contábil junto, para poder o processo funcionar. Porque não adianta só colocar o patrimônio e depois o cara fala, mas por que eu coloquei lá? E por que eu coloquei? E agora eu vou ter que pagar esse imposto? Se eu ficasse na minha pessoa física, eu não pagaria nada. Agora, porque eu coloquei, integralizei,
eu vou ter que pagar esses 15% do lucro imobiliário. Ou no imóvel adquirido nos anos 90 ou em 2000. Seria muito menos que 15%, assim, né? O cara ia pagar, o cliente pagaria 6, 5, 7, 10, mas vai pagar 15. Então vai ser uma economia dos 4 que acaba... Uma economia burra, né? Que Exato. A gente fala, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e isso ajuda muito, né? O serviço do Humberto. Tem que saber muito bem qual que é o objetivo daquela ação. Exatamente. Né? Para que você está fazendo aquilo. Perfeito. E isso que vale a pena você ter um bom contador para te orientar. Certo, porque realmente, se você for fazer isso para depois se desfazer logo do imóvel... E toda ação tem sua reação, né? Não vale a pena, mas Cobre um santo e descobre o outro. Né? Mas cobre a cabeça e descobre o pé. É isso aí. Mas falando da Aracon, fora esse atendimento que a gente teve visto, que é top, que a gente tá vendo aí, cara, que é parabéns, viu, Humberto? Obrigado. São poucos que fazem isso aí, né, Nelson? Tenho certeza disso. Você dá um atendimento personalizado, proximidade com os seus clientes, conhecendo o negócio que você já deu um exemplo para nós, o Givers Game. Sempre que possível, somos clientes dos nossos clientes. Sem dúvida. Sensacional. Muito obrigado por fazer a documentação comigo. Opa. Fidelidade 100%. E análise tributária constante, que você acabou de falar. Você analisa essas alterações diárias e verifica. E além de analisar as alterações diárias na tributação, a gente tem que analisar a alteração da empresa. A empresa cresce, a empresa contrata e isso faz alterar a tributação. Sim. Muitas vezes a empresa ela começa em um regime tributário, começa em uma situação tributária, mas ela cresce ou ela passa por uma crise e nesse momento nós temos que estar analisando uma possibilidade de economia tributária. E é uma coisa muito interessante porque assim, a empresa vai crescendo, o seu imposto vai crescendo. Aí chega um momento que para de compensar aquele regime tributário e muitas vezes isso vai ser muito trabalhoso para o contador. Então eu tenho uma empresa do Simples Nacional e amanhã não compensa mais ela ser do Simples. Ela tem que mudar para o lucro real. Um exemplo. O que nós temos que fazer como contadores? Chegar no nosso cliente, abordar e mostrar isso. Falar, olha, esse último ano ainda estava compensando, a partir do ano que vem. Se você manter essa curva de crescimento, você vai ter uma economia aqui tributária de, sei lá, R$5.000 por mês. Um exemplo. Falar em uma conta de padeiro aqui. Sim. Só que a sua contabilidade ela vai subir de R$1.000 para R$3.000. Porque o trabalho é muito maior, vai ter uma dificuldade muito maior. Só que eu vou te trazer uma economia de 5, 6, 10 por mês. Então, a gente tem que estar antenado para fazer o nosso cliente economizar e também para melhorar o nosso negócio. Porque o seu contador chegar em você e vai te falar assim, eu vou te economizar X, porém eu vou te cobrar 1/5 de X a mais de honorário. É justo. Porque o trabalho dele vai aumentar em muitos casos. E a recíproca é verdadeira. Sim. Tem casos que você vai chegar e vai falar para o cliente, olha, mudou aqui, agora a gente precisa enquadrar no Simples, você não vai mais precisar da contabilidade tão complexa. Então, nesse momento, acaba decaindo até o nosso honorário, mas o nosso cliente está pagando menos imposto. Isso é primordial. Porque um cliente que acaba sabendo que ele poderia pagar menos imposto e ele não teve esse benefício por ineficiência do contador, ele vai ser um cliente perdido. Não tenha dúvida disso. Certeza. Não tenha dúvida. O cara vai ficar louco. E assim, cara, assim, a gente está falando recentemente aí de... teve a reforma da Previdência, mais ou menos, né? Assim, perfeito. Agora estamos falando de reforma tributária. A gente está precisando de tanta reforma que impacta no teu negócio, assim, na tua assessoria. O que a gente pode esperar de tudo isso? Na verdade... O que você acha, na tua experiência? O que vai sair? Porque o empresário que está assistindo a gente, ele quer saber, porque ele não aguenta. É imposto disso, é imposto daquilo, não sei quantos impostos. Aí daí o outro I não sei da quanto, é I não sei do que lá. Só aí. F não sei do que, sei lá, enfim. Cara, quando PTU, vai simplificar isso? Porque vem a Previdência, aí o outro pode fazer isso, não pode mais. O outro era assim, não é mais. Daí depois veio agora tributário. Como é que vai ser isso aí? O que acontece assim, eu mesmo... eu quero fazer uma especialização ainda maior nessa área tributária, mas é uma coisa que eu estou ponderando nesse momento. Por quê? É uma coisa que está iminente de mudar, mas não muda. Aí vem ano eleitoral, aí acaba que aí não muda mesmo, e daqui a pouco... Que loucura, né? Então, assim, o que acontece? Eu li muito essa reforma tributária nova. Ela saiu um primeiro texto, nós vamos ler, vamos ver o que vai acontecer. Aí sai outro texto, porque aquele já foi aprovado. Aí, tudo diferente do primeiro. Aí o terceiro. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu só vou voltar a estudar a reforma tributária na hora que ela for valer. Não tem por que eu ficar estudando uma suposição, né? Que não vai surtir efeito.
Então, assim, atualmente, para nós temos que nos basear no que está acontecendo, acompanhar o que pode acontecer, mas não se aprofundar enquanto isso não tiver uma vigência, né? Porque, cara, é uma loucura, né? É uma loucura. Os tributos que são incididos nos produtos criados, que a gente compra, o que a gente tem que fazer. Hora, né? Assim, a gente não sabe quanto que... E a gente... Porque daí você também tem a sensação que isso também não retorna para nós. Sem dúvida. Entendeu? Nos países de primeiro mundo, o imposto é taxado na hora, né, Humberto? Tu vai comprar essa caneca aqui, ó, coisa linda, vendendo no Maringá. Então paga R$30 na caneca. Com mais o imposto vai para 33. Essa é mais bonita ainda. Olha o nome. Mudou o nome. Então, é isso que eu falo. Então, cara, o país, mas aos poucos o país a gente está melhorando, né, Humberto? Já simplificou muito, né? Se nós pegarmos, até como a gente estava falando, aquela situação há algum tempo atrás sobre como era a contabilidade e como ela está simplificando, isso é muito... É um passo já, um grande passo, né? O Brasil está caminhando para uma simplificação tributária. Isso já vem acontecendo. Outros exemplos disso é a própria substituição tributária, que atingia muito mais produtos e está diminuindo o número de produtos que são atingidos pela substituição tributária. E a ideia aí nessa reforma é você não ter mais essa parte da substituição tributária como ela é feita hoje, porque realmente a complexidade hoje de uma empresa de serviço é mais simples no geral, mas uma empresa de comércio ou uma indústria, nós temos... vou te dar um exemplo assim básico. Vamos pensar em um produto. Então eu tenho esse produto comprado. Vamos deixar como dica, um quadro da dica do Humberto aí. Vamos lá. Olha para a câmera lá. Eu tenho um produto que pode ser comprado no estado do Paraná, que é o estado que nós estamos hoje. Estou exemplificando uma empresa no Paraná. Eu tenho um produto que pode ser comprado de fora do estado, mas dentro do país. E eu tenho esse mesmo produto que pode ser importado. Esse produto ele pode ser importado para o estado de São Paulo e eu comprar do estado de São Paulo, ou ele pode ser fabricado no país e eu comprar do estado de São Paulo, e no Paraná e eu importar direto. Então eu te dei aqui sobre um produto 7, 8 exemplos. E esses 7, 8 exemplos têm tributações diferentes. No momento da compra. Aí quando eu vou vender, eu posso, citando uma empresa de comércio, eu posso vender isso para uma pessoa que vai revender dentro do estado do Paraná, para uma pessoa que vai revender fora do estado do Paraná. Eu posso vender para uma pessoa que vai utilizar esse produto dentro do estado do Paraná e eu posso utilizar fora do estado do Paraná. E eu tenho a situação que eu posso consumir esse produto. E esse consumidor pode ser pessoa física ou jurídica. E cada um desses tem uma tributação diferente. Não, se você for fabricar um produto, os insumos, pode vir um insumo dentro do estado, pode vir um insumo lá de fora. Cara, é uma loucura isso aí. E cada um é um tributo. E vou falar uma coisa para você. Cada um é uma alíquota, é um acordo, é lei municipal, estadual e federal. Tudo estadual e federal. Vou ter que colocar mais um negócio aqui no currículo aqui do Humberto. Cadê a caneta? Não estou sem caneta. Que pena. Professor. Professor. Acho que ele vai voltar. Realizar o grande sonho dele, que era história. Física. Professor de física, professor de contabilidade. Quem sabe um dia. Cara, cara, se a gente ficar aqui, ó, já passamos já de 1 hora. Se a gente ficar aqui, fica até amanhã, né, cara? É sensacional. Cada podcast nosso. E outra, por isso que eu falei, é uma aula, né? Quem está assistindo, eu acho que pode aprender bastante. Entrar em contato com o Humberto pode aprender muito mais. Mas é fantástico a gente ver, né, essa capacidade de conhecimento, porque é isso que dá segurança pra gente. Sim, eu acho que igual o Humberto falou, né? Tudo muda, né, Nelson? Então o seu mercado imobiliário muda, a minha assessoria muda, a contabilidade muda e a gente tem que ser diferente, a gente tem que se adaptar com a atualidade. Se hoje o pessoal quer um atendimento diferenciado, quer você presente, quer você conversando, trocando ideia dia a dia, nós temos que ir atrás desses profissionais. E o que o Humberto hoje oferece é uma contabilidade diferenciada. É um atendimento como o meu ofereço, um prêmio, na verdade, né, Humberto? Então, acho que eu queria que você até falasse um pouco da Aracon, essas considerações finais que a gente sempre coloca. Quais são essas pautas que você coloca junto à Aracon? Na verdade, assim... Que você oferece, né? A Aracon oferece a todos os nossos que estão assistindo a gente aí. Quando nós começamos o escritório, o escritório está caminhando para o sucesso, ele está cada vez crescendo mais, a gente percebe aí nos últimos 2 anos, principalmente, o quanto cresceu a nossa carteira de clientes. Isso é pautado realmente
trabalhar com ética, trabalhar com vínculo com os nossos clientes, é ter essa proximidade, é realmente buscar o crescimento através das pessoas. A Aracon não é... A história da Aracon não é eu, não é o meu sócio, são os funcionários da Aracon, são os familiares meu e dos meus sócios, os nossos amigos, a minha esposa, enfim, todo mundo está ajudando a construir a Aracon. A minha esposa, quantas noites eu fiquei trabalhando ali, precisei ficar trabalhando até 2, 3 horas da manhã para poder entregar um serviço no outro dia, porque nós não tínhamos funcionário, e ela compreendia isso. Então realmente uma parceria, todo mundo se ajudando para o bem do escritório e, claro, para o nosso bem. E isso nós vamos conquistar sempre com amizade, família e, com certeza, Deus sem pisar em ninguém, né? Sem pisar em ninguém, tem que mandar depois dessa tem que mandar depois recado, né? Só, a esposa, né? Olha lá, qual o nome dela mesmo? Geisa. Chegou o seu momento. Humberto vai dar um recadinho pra você. Ficou até vermelha lá. Coloca o fundo aqui, um coraçãozinho ali atrás. Olha lá, vou fazer aqui um coraçãozinho. Não, já tem lá, olha lá, nossas flores. Opa, as flores aí atrás, Humberto, verdade. Humberto tomando uma mensagem pra Geisa aí. É isso aí, Geisa. Eu não seria a metade da pessoa que eu sou hoje, a minha empresa não seria o que é hoje, se não fosse você. Te amo, você faz parte da minha história e com certeza vai fazer parte de uma história de sucesso ainda maior aí no futuro. Obrigado. É isso aí, garoto. Eu sempre te falo, né? Eu te gosto de que você deixe uma mensagem. Depois o Nelson vai perguntar o porquê que você acha, você que veio lá de Arapongas, por que Maringá, né, Nelson? A gente sempre gosta de perguntar, assim, o que você vê, por que Maringá é diferente? Por que Maringá é considerada a melhor cidade do Brasil? Seu pai veio pra cá. Teve um porquê. Perfeito. Então, você continua achando que Maringá realmente é a melhor cidade do Brasil de se viver e de se morar? Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que com pessoas que eu converso que não são de Maringá, ou até que são de Maringá, eu falo assim, eu não tenho a mínima vontade de me mudar de Maringá. Eu não tenho uma expectativa de no futuro, eu tenho expectativa de ter talvez empresas em outros lugares, com certeza viajar bastante, mas o meu reduto, a minha cidade é Maringá, eu sou maringaense, e Maringá é a melhor cidade do Brasil para se morar. Primeiro, claro que sempre tem a situação estrutural, a história da cidade, a arborização, isso é muito legal, isso é muito bonito, mas não é isso. Maringá é a melhor cidade do Brasil para se morar, pelos maringaenses, pelas pessoas que aqui moram, pela receptividade das pessoas. O cooperativismo maringaense é muito forte. A gente vê que a Associação Comercial de Maringá é uma das mais fortes do Brasil, é exemplo. O BNI é um sucesso em Maringá, acima da meta, não é à toa. É pelo maringaense, é pelo perfil do maringaense. E isso faz cativar as pessoas que vêm para Maringá. Eu acho que é uma das cidades... Maringá ser o que é, né? A minha história de ser de fora, vir para Maringá para estudar e criar raízes é a história de muita gente. Muita gente que está na cidade. Já se sente maringaense. Já me sinto maringaense. Eu acho que... Gosto de Arapongas, tenho mais a metade minhas raízes lá. Se bobear, não. Mas você vem para Maringá com um foco, às vezes, de passar 3, 4 anos. Ou conheci pessoas que falaram assim, não, eu sou da Bahia, eu sou do Nordeste, eu vim para Maringá visitar um parente. E quando eu vim aqui, que eu fiquei uma semana, eu falei para as pessoas que moravam comigo, para minha esposa, para meu filho, nós vamos se estruturar, nós vamos criar um plano, nós vamos dar para Maringá. Porque morar naquela cidade é muito bom. E isso é culpa dos maringaenses, das pessoas e dessa união. Você fazer amizade em Maringá é muito fácil. Criar vínculo é muito fácil. Vou contar um relato rapidinho aí também. Que você comentou justamente o projeto Vendendo Maringá, pessoal. Vendendo Maringá, como que ele foi imaginado, como que ele foi... Que eu criei na ocasião, na época. Eu estava em São Paulo, voltando de avião. E do meu lado tinha uma senhora. E na frente tinha 2 moças e uma criança no meio. E uma criança passando mal ali na frente. E eu falei, tira o tablet dela que ela vai melhorar para ter o enjoo, né? E daí a senhora, nossa, que legal, muito obrigado por ter ajudado. Tava eu e meu filho nesse momento sentado do lado, né? E ela falou assim, você é de Maringá? Eu falei, sou. Daí ela falou, e a senhora? Eu sou de Belém do Pará. Eu falei assim, mas que a senhora vai... Tá indo para Maringá? Tô. Mas o que a senhora vai fazer em Maringá? Estou indo para Maringá porque eu quero morar na melhor cidade do Brasil. Eu cansei de passar dificuldades lá em Belém. A senhora conhece Maringá? Nunca vi. Só pelo Google.
E as suas filhas também não conhecem. Inclusive, uma começou a namorar pela internet com um aí maringaense. E nós estamos indo para lá. E minha maior dificuldade foi achar um bem imóvel em Maringá. E aí veio a ideia, Vendendo Maringá. Então, Maringá, quando a pessoa tem que vir morar em Maringá, ela tem que vir procurar um bem imóvel, seja ele para locação ou para compra. Então, a Vendendo Maringá, ela vai ser essa empresa que vai captar todos aqueles que têm vontade de vir morar em Maringá, para nós, da Vendendo Maringá, tanto que a Dr. Doc MSP, da total assessoria e segurança no negócio. Então, o que você está dizendo, Humberto, é justamente isso. O nosso podcast, tanto o meu como o Nelsinho, que hoje está junto no projeto, é justamente isso. A gente vende não só a melhor cidade de Maringá, nós vendemos também os melhores profissionais que aqui estão. Sem dúvida, sem dúvida. E porque às vezes a pessoa vem para cá e ela não tem referência. Não tem. Né? E tem muita gente vindo para cá. Muitos. Né? Você vem, esse Quantos caso, clientes você, tem, né? eu vim visitar tal e gostei. O outro veio porque tá com o filho estudando aqui, veio e gostou. Perfeito. Ou veio fazer um tratamento de saúde Sim. aqui, porque cada vez mais médica. é referência na Isso. saúde, tem novos hospitais abrindo, enfim, vai ser cada vez mais assim. E isso vai aumentar realmente essa procura por Maringá. Então, mas quem que vai poder assessorar? Quem que vai... A gente pode ter pessoas de confiança para passar para essas Maringá pessoas tem também. excelentes E profissionais. por que não as pessoas que estão se relacionando com a gente, que a gente sabe que são profissionais de qualidade? É isso aí. Isso é a referência. Sem dúvida. E assim, para uma pessoa que vem de fora e que não conhece, do mesmo jeito tem excelentes profissionais, tem profissionais não tão bons. Sim. E você ter uma empresa que vai te direcionar para os bons profissionais, isso é muito interessante. Vai te levar para quem realmente é de qualidade aqui nessa cidade. Corretamente. Conhece Uma referência. Marcel, primeiro cartorário de Maringá, era o avô dessa peça aqui. Então, isso aí. Então a gente faz a Tem referência história, né? qualificada. Tem história. Né? Ixi, sem daqui dúvida. fica até amanhã. Em Gavilho, uma imobiliária já Nossa, com tantos anos de história, né? 1000 anos aí, né? Tamo aí, faz um tempinho já. É isso aí. Mas é isso muito Mas, bom, Humberto. Cara, é... acho que tem que falar uma frase, né, Nelson? agradecer, né? Porque você deu uma aula aqui hoje pra gente. Que isso possa ser referência aí para as pessoas que assistiram, Pessoa entender que assista, um pouco mais. entenda um pouquinho mais a parte E contábil. deixar um recado pra gente. Deixa um recado pro pessoal, para todo mundo que tá assistindo a gente aí. Recado, Fala alguma pode ser um coisinha conselho, aí, pode ser versículo, o que você achar melhor aí. Meu conselho para todo mundo, para todas as pessoas, é realmente vínculos, amizades são que vão te levar para cima. Em qualquer que seja o seu objetivo, pode ser no seu objetivo de estudo, no seu objetivo de faculdade, no seu objetivo de trabalho, de empresário. Você ter pessoas que te levam para cima, pessoas que te ajudam, pessoas que acreditam em você e no seu potencial é o mais importante. Pessoas que te levam para baixo, que não estão junto com você nos seus objetivos, é melhor descartar. É isso aí. E o sucesso vai vir naturalmente se você tem pessoas que te querem bem do seu lado. É isso aí. Show de bola. Seja foguete, Maravilha. não seja uma âncora na vida dos outros. É isso aí. É isso aí. Estamos terminando mais o nosso podcast Vendendo Maringá. Vamos brinde a aí. todos. Valeu. Vamos lá. Humberto, Muito obrigado pelo... Obrigado, Humberto. Valeu, Humberto. Show de Muito bola, bom ter velho. você aqui. Foi sensacional. Continue assim. Que Deus te abençoe na tua carreira. Pessoal, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Um Valeu, abraço. galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. E aí?